Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? A gente vai continuar com a nossa aula de correção da lista de revisão, tá bom? A gente parou na questão 28 e nós separamos aqui, selecionamos os encontros consonantais, certo? Agora é hora de encontrar essas palavras no caça-palavra. Nós temos aqui atleta, advogado, branco, escrita, escola, flores, placa, disco, psicologia, bloco, barco e livro. Vamos encontrar essas palavras aqui no caça-palavras. A gente já tem aqui marcado. Eu espero que vocês tenham encontrado todas. Aqui, a primeira palavrinha, atleta, tá bom? Atleta está aqui na vertical. Advogado na primeira linha horizontal. Branco, terceira linha horizontal. Disco, quinta linha horizontal. Livro, nós temos aqui junto com psicologia, tá bom? Aqui mais ao nosso lado esquerdo. Lado direito, escola e flores. Lá embaixo, placa. Na segunda linha de baixo para cima, escrita. Na terceira de baixo para cima, bloco. E na quinta de baixo para cima, barco. Tá bom? Disco aqui também no centro. Então, temos aí as nossas palavrinhas, tá bom? Atleta, advogado, branco, disco, escola, flores, placa, bloco, escrita, barco, livro e psicologia. Tá bom? São as palavrinhas que nós temos os encontros consonantais. Lembra, encontro consonantal é quando eu tenho duas consoantes juntas, né? Pode ser na mesma sílaba ou em sílabas separadas, tá bom? Quando elas estão na mesma sílaba, são inseparáveis. Quando estão em sílabas diferentes, são separáveis. Questão 29. Descreva as características do texto expositivo em livro didático e do infográfico, dois gêneros trabalhados por nós nas disciplinas de língua portuguesa e produção textual neste bimestre. Bem, nós trabalhamos os textos expositivos. Aí nós temos os textos expositivos em livros didáticos e o infográfico. Ambos são textos que vêm trazer informações, né? O infográfico, a gente tem a característica ali de ter bastante recurso visual, né? Imagens que vão chamar a nossa atenção. O texto expositivo em livro didático, ele traz o texto, né, de forma clara, com a linguagem clara, para nós entendermos, né, um texto que está presente no livro didático, e vai falar ali sobre o conteúdo de diversas matérias, né, a gente viu um exemplo de geografia, mas o de história também é repleto de texto expositivo, de português, enfim, de matemática. E tem alguns dados, pode ter gráficos, imagens, desenhos, certo? Mas temos também o infográfico, que também está presente no livro didático, né? A gente consegue encontrar aí infográficos. A gente viu um exemplo lá no livro de história, no livro de português, né? A gente já trabalhou diversos. Então, são textos que têm a função de trazer informações, expor algo, trazer informações sobre algo, tá bom? Vamos lá, os textos expositivos em livro didático são aqueles que possuem o objetivo de se explicar uma temática, de se veicular informações, dados utilizados em sala de aula, objetivo educacional pedagógico. Ele tem um objetivo educacional, ele está presente ali no livro didático. Onde a gente usa o livro didático? Na escola. O infográfico também tem essa característica de expor informações, mas com o uso de gráficos, imagens, trabalhando muito com o visual. Ok? 30. Complete as frases a seguir. Agora é sobre substantivo, né? Amazonas, São Francisco e Tietê são nomes. Nomes de quê? De rios brasileiros, tá bom? Os rios possuem nomes. Amazonas, São Francisco e Tietê são 3 exemplos. B.
Brasília, Belo Horizonte, Cuiabá e Trindade são nomes. Nomes de quê? De cidades. C. Mônica, Eduardo, Maurício e Júlia são nomes. Nomes de pessoas. D. Calculadora, celular, borracha, caneta e régua são nomes. Nomes de quê? De objetos, tá bom? Então a gente consegue perceber que tudo tem nome. As cidades têm nome, os objetos têm nome, as pessoas, os rios, os lugares, enfim, tudo tem nome. Os sentimentos. Então, estamos trabalhando ali com substantivos, tá bom? Substantivos próprios, né, nos nomes dos rios, das cidades e das pessoas, e substantivos comuns nos objetos, nomes dos objetos. 31. Passe os adjetivos a seguir para o feminino. Nós sabemos que o adjetivo ele vai concordar ali, ele vai flexionar no singular, no plural, no masculino e no feminino. Aí nós temos alguns adjetivos ali no masculino, a gente vai passá-los para o feminino, para o gênero feminino. Sedutor, feminino, sedutora. Europeu, feminino, europeia. Chorão, feminino, chorona. Primitivo, feminino, primitiva. Plebeu, o feminino, plebeia. Cru, feminino, crua. Português, feminino, portuguesa. Grandão, feminino, grandona. Geralmente se muda apenas o A, né, o O para o A, mas aí a gente tem algumas regras, por exemplo, o europeu, europeia, né, o finalzinho ali a gente acrescenta o EIA, I, A, né, europeu, europeia, até a tonalidade muda. Português, português, a gente só acrescenta o A, mas o grandão, eu tenho outro prefixo ali que vai indicar o feminino, é ona, não é ão, é ona, bom? Mas é bem tranquilo. 32. Sobre os encontros de vogais e semivogais, conceitue. A gente viu que a vogal, as vogais e semivogais, elas se encontram em algumas palavras. E aí nós temos ditongo, tritongo e hiato. Ditongo e tritongo são encontros. Hiato é o desencontro. No ditongo eu tenho o encontro de uma vogal e de uma semivogal. Pode ser vogal e semivogal ou semivogal e vogal, tanto faz. Aí vai ser crescente ou decrescente. A gente tem o encontro de uma vogal, que é o tom, é o som mais forte, e o semitom, que é a semivogal, ok? Numa mesma sílaba. Deixa eu colocar aqui o B. Numa mesma sílaba. Ou vice-versa, certo? Vai ser crescente quando tem a semivogal e depois a vogal, e decrescente quando tem a vogal e depois a semivogal, certo? Mas ditongo é o encontro de uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba. Tritongo é encontro também, é um encontro de uma semivogal, uma vogal e outra semivogal na mesma sílaba. E hiato é o desencontro de duas vogais, quando estão juntas na palavra, mas quando a gente separa as sílabas, elas estão em sílabas diferentes, tá bom? Então, hiato é a sequência de duas vogais numa mesma palavra, mas que pertencem a sílabas diferentes, ao desencontro de vogais. Veja a imagem a seguir. Nós temos aqui uma imagem. Quanto se gasta de água por dia? 50 litros por dia é a quantidade ideal de água potável para o bem-estar e higiene de uma pessoa, mas consumimos mais. 1,1 bilhão de pessoas vivem sem água potável. E aí nós temos, né, o consumo humano de água no mundo. Os canadenses, até 600 litros. Norte-americanos, 350 litros. Japonês, 350 litros. Europeu, 200 litros. 187 os brasileiros. E até 29 litros africanos da região subsaariana. Podemos observar aqui a média, né? A média consumida diariamente. E fazendo economia
Fazendo economia aqui, o total seria de 49,6 litros por dia, certo? Então, de uma pessoa, né? 49,6 litros por pessoa, tá bom? Agora, vamos analisar a imagem, né? Após analisarmos, o texto apresentado nele se encaixa em qual gênero textual? A gente viu que um dos gêneros textuais que a gente trabalhou é infográfico. O infográfico ele vai trazer imagens, gráficos e informações. E ele tem uma estética, né, bem bonita, o visual dele é bonito. Então temos aqui um infográfico, né, cores marcantes, desenhos bem definidos e informações relacionadas com esses desenhos para completar aí o sentido do texto como um todo, né? Ele é um texto. Então, é um infográfico. Um texto expositivo vai trazer informações, né, sobre o consumo de água por dia, né, no mundo e o quanto ideal seria de se gastar. O texto é um infográfico, pois trabalha com imagens, gráficos, informações visuais e também escritas, dados, textos. A sua intenção é informar, expor informações sobre o consumo de água no mundo. Então, essa é a intenção e a função do infográfico, expor informações. 34. Quanto à classificação dos nomes abaixo, indique a alternativa errada. Vamos lá. A. Felicidade é um substantivo abstrato. Nós sabemos que o substantivo abstrato é aquele que vai nomear sentimentos, nomear ações, nomear aquilo que depende de algo, alguém para existir. A felicidade é um sentimento, eu posso senti-la, então é um substantivo abstrato, está correto. Biblioteca é um substantivo coletivo? Sim, biblioteca indica o conjunto de livros, tá bom? Então, biblioteca é um substantivo coletivo. Pedro, substantivo próprio. Sim, é um substantivo próprio, é um nome que vai indicar particularmente o nome de alguém, então é um substantivo próprio. Paciente, substantivo sobrecomum. Está incorreto, porque paciente é um substantivo comum de dois gêneros, tá bom? Ou paciente e apaciente. Então, não é sobrecomum, é comum de dois gêneros. Então, a letra D está errada. 35. Existe basicamente 6 tipos textuais. Quais são eles? Nós vimos que o gênero textual, ele não pode ser numerado, né? Nós temos uma diversidade muito grande de gêneros textuais, ao contrário dos tipos textuais. Os tipos textuais nós podemos numerá-los e a gente viu lá no livro quais são eles. São 6 tipos. Quais? Injunção, descrição, narração, relato, exposição e dissertação. São basicamente os 6 tipos textuais. Agora, a gente vai falar sobre eles, tá bom? Até a questão 39. Aí, da 40 até a 50, a gente vai corrigir na próxima aula, tá bom? Mas vamos lá. Fale sobre a injunção. O que é injunção? A injunção ela vai trazer ali orientações, né? A receita é um texto injuntivo, manual de algum objeto, os manuais são textos injuntivos, tá bom? É o tipo textual que permeia gêneros em que fazemos alguma ordem. São textos em que o emissor procura agir sobre o receptor, fazendo com que ele adote determinados comportamentos, né? Para eu fazer um bolo, eu tenho que seguir alguns passos, seguir algumas ordens, algumas orientações, porque senão não vai dar certo. Então, a receita é um texto injuntivo, ok? Exemplos: receitas, manuais de instruções, guias, livros de autoajuda e etc. Nós temos também o tipo descritivo. Fale sobre ele. Bem, o descritivo ele vai registrar, relatar ali características, né? Descrever, ele é descritivo, né? Celular cor-de-rosa, né? Quando eu vou descrever um local, né? Por exemplo, a praia que fica em tal lugar, ela tem areia clara, o mar é verde, é cheio de plantas, com predominância de
de bananeiras e coqueiros, enfim, eu estou descrevendo o local. Então, o texto descritivo é aquele em que se registra características de pessoas, lugares, objetos, né? Retrata com detalhes características. Exemplo, anúncios, biografias, relatos, listas de compras, né? Anúncios, quando eu vou anunciar algum móvel, por exemplo, eu preciso descrevê-lo, dizer como ele é, as características dele. A biografia, eu descrevo a vida da pessoa, relatos, eu vou descrever ali um acontecimento, lista de compra, eu vou descrever o que eu preciso comprar, certo? Então, o texto descritivo, ele vai relatar características. Narrativo é o relato de fatos imaginários feito por um narrador. O tipo narrativo, ele tem um narrador, porque ele vai falar ali sobre fatos imaginários, né? O desenrolar de uma trama, de ações, relato que envolve personagens normalmente localizados no tempo e no espaço. Tem caráter ficcional, tipo de texto em que se esboça, se cria ações de personagens num determinado tempo e espaço. A lenda tem predomínio aí da narrativa, né? Eu não crio ali personagens, são personagens criados, ou seja, personagens ficcionais, em que vão ter ali uma trama, um enredo, os acontecimentos, enfim, tem depois o desfecho da história. Então, o predomínio ali é o tipo narrativo. E eu tenho o relato. O relato é muito semelhante à narração, compartilhando basicamente as mesmas características, mas com detalhe, enquanto a narração tem caráter ficcional, eu crio, o relato é baseado em fatos reais, certo? O relato eu vou contar o que aconteceu realmente, a narrativa eu vou criar, eu vou inventar, tá bom? Exemplos de relato: relato pessoal, relatório escolar. Por exemplo, no final do bimestre, os pais de vocês costumam pegar o que? O relatório. O relatório vai estar o relato de tudo que aconteceu ali durante o bimestre, né? O semestral, vão pegar ali tudo que aconteceu no semestre, tá bom? Bem, a gente terminou aqui a terceira aula de revisão. Amanhã a gente vai concluir, tá bom? A correção da lista de revisão. Então, se vocês ainda tiverem dúvidas sobre algum conteúdo, alguma questão, essa semana é a hora de vocês irem atrás, tá bom? Entender tudo que está na lista para vocês poderem fazer a prova, tá bom? A prova vai acontecer nas próximas 2 semanas. Vocês já têm em mãos aí o calendário de provas. Se vocês tiverem algum questionamento ou algum comentário a respeito do cronograma, entre em contato com o professor antes, tá bom? Antes da semana de provas, para ficar tudo organizadinho e na semana de provas dar tudo certo, tá bom? Porque pode ocorrer imprevistos, mas tudo que a gente puder evitar e deixar organizadinho e pronto antes da semana de provas é melhor, tá? Melhor para vocês, melhor para nós, tá bom? Então é isso, até a próxima aula, bons estudos para vocês.